Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Vamos fazer as correções das atividades que ficaram da aula anterior e na sequência estudarmos um pouquinho sobre fatorial. Vem comigo. Portanto, ficamos com atividades aqui das páginas 33 e 34 e vamos nessa então. Atividade 6. Dois conjuntos A e B têm respectivamente 4 e 6 elementos. Quantas funções f de A em B existem? Então, para ter função, você tem que ligar um ponto desse nos pontos do conjunto B, que é o contradomínio. Então, teremos 4 pontos aqui, sendo que 4 pontos desses, então cada um deles pode ser ligado a cada um dos 6 do outro lado. Por isso, você tem 6 opções para ligar com esse, 6 com esse, 6 com esse, 6 com esse. Então, 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6, 1.296 possibilidades. Quantas funções são injetoras? Funções injetoras significa que cada elemento desse vai ter uma imagem diferente aqui, ou seja, dita de outra forma, nós poderíamos dizer que cada ponto aqui vai ser domínio de apenas um. Então, esse aqui eu tenho 6 opções para escolher, mas quando eu for ligar esse, eu só vou ter 5 opções, que eu não posso ligar para o mesmo, entendeu? Senão ele não seria injetora. Para ser injetora não pode ter uma imagem sendo um ponto sendo imagem de dois elementos diferentes do domínio. Então, esse você vai ter 6 possibilidades, esse ponto você só vai ter 5, esse 4 e esse 3. Sendo assim, 6, 5, 4, 3 dá 360. Questão 7, questão do Enem. Estima-se que haja no Acre 209 espécies de mamíferos distribuídas conforme a tabela abaixo. Então temos aí a tabela, vamos pular. Deseja-se realizar um estudo comparativo entre 3 dessas espécies de mamíferos, uma do grupo de cetáceos, outra do grupo de primatas e a terceira do grupo de roedores. O número de conjuntos distintos que podem ser formados com essas espécies para esse estudo é igual a... Então vamos lá, cetáceos, aqui temos 2 espécies, então o número de espécies 2. Depois foram os primatas estão aqui, 20, e os roedores, 33. Então é só multiplicarmos esses 3 números e teremos o resultado, 1320, alternativa letra A. Item 8. O código de abertura de um cofre é formado por 6 dígitos que podem se repetir. Olha o detalhe disso aqui, a questão diz se eles podem se repetir. E o código pode começar com o dígito 0. Quantos são os códigos de abertura com pelo menos um dígito 7? Se lembra que nós já fizemos esse tipo de questão em que ele usa o termo pelo menos. O que é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos calcular todas as senhas com repetição. Vamos calcular as senhas que não usam o algarismo 7, o dígito 7, e vamos então fazer um menos o outro. Olha só. Então temos aqui uma senha formada por... O código é formado por 6 dígitos. Então olha aqui, 6 dígitos. Então você vai ter 10, 10, 10, 10, 10 e 10. 10 a sexta, portanto 1 milhão. Então você tem 1 milhão de senhas. Agora, sem o dígito 7, então sem usar o dígito 7, você teria 9, 9, 9, 9, 9 a sexta, então 531.441. Só que se esses são todos com e sem o 7, então todas as possibilidades. E aqui eu retiro as que não fazem uso do dígito 7, o que sobra é porque aparece com certeza pelo menos um dígito 7. Ok. Letra A correta, então. Agora a questão 9. Maria deve criar uma senha de 4 dígitos. Então essa é a primeira coisa. Então olha só, é uma senha com 4 dígitos. E nessa senha somente os algarismos 1, 2, 3, 4, 5 podem ser usados. E um mesmo algarismo pode aparecer mais de uma vez. Então aqui pode haver repetição. Contudo, supersticiosa, Maria não quer que sua senha contenha o número 13.
isto é, o algarismo 1 seguido imediatamente pelo algarismo 13. De quantas maneiras distintas Maria pode escolher sua senha? Então, vamos usar um raciocínio bastante parecido com o da questão anterior. Nós vamos calcular aqui, portanto, olha só, todas as senhas. Então, 5, 5, 5, 5, 625 senhas podem ser formadas. Agora, como Maria não quer que apareça o número 13, então nós vamos retirar as senhas que aparecem o número 13. Então, podemos ter o 13 aqui no início, e aí aqui não ter o 13, então teríamos 5 e 5 possibilidades, que dá 25. Esse 13 pode aparecer aqui no meio ou ainda no final. Então, 25, 25, 25, você retira esses 25. Então, olha só, 625, que é o total, você vai retirar as 75, foi 25 de cada. E por que mais um? Porque quando você pegar e retirar o 13 no início e retirar o 13 do final, se você tiver essa senha que tem o 13, 13, então 1, 3, 1, 3, significa que você já vai tê-la retirado aqui e aqui. Então você vai ter retirado essa senha 13, 13 duas vezes. Eu não posso retirar duas vezes, então eu vou retirar uma vez só. Quando ela apareceu aqui no início, quando ela apareceu no final. Se aparecer a senha 13, 13, aí eu não vou tirar mais, porque eu já tirei ela nessa ocasião e nessa ocasião. Então eu vou colocar mais um. Então 625 menos 75, mais um, que dá 551, e novamente a alternativa correta, a letra A. Questão 10. Nós já fizemos na aula anterior uma questão semelhante a essa, que era aquela das listras. Tínhamos umas listras na horizontal, 5 listras, para usarmos com 4 cores. Aqui são 4 quadrados, mas a diferença dessa questão para a anterior não é o fato de serem quadrados e não retângulos como foram na questão anterior. O fato é que os quadrados aparecem aqui embaixo. Então é interessante que façamos o seguinte, veja só, vamos ler, aliás, logo, né? Uma região está dividida em 4 quadrados idênticos, como mostra a figura ao lado. 4 cores são disponibilizadas para pintar essa região, de modo que 2 quadrados com um lado em comum não tenham a mesma cor. Olha só, então 2 quadrados com um lado em comum não pode ter a mesma cor. Então a cor que você escolher para aqui, ela não poderá estar aqui do lado e nem aqui embaixo. Por isso, nós vamos fazer esse processo aqui. Vamos marcar aqui, identificar os quadrados, chamando-os de A, B, C, D, por exemplo. De quantas maneiras a pintura poderá ser realizada? Vamos lá. Esse A e D, eles podem ou não ter a mesma cor, porque o que não pode acontecer é A com B, A com C, e B com D e C com D. Então, os vizinhos, os que têm lado em comum, que não pode, mas A com D pode. Então, nós vamos dividir em duas possibilidades. Quando A e D têm lados, cores iguais e cores distintas, tá bom? Então, olha só, aqui, esse A e o quadrado D tendo a mesma cor, então a cor que você escolher para aqui, qual cor você vai escolher? O que você quiser, mas quantas possibilidades? 4. Então A tem 4. Quantas possibilidades teremos para B? Apenas 3. A cor do quadrado D deverá ser a mesma de A, já que falamos disso aqui, então só tem uma possibilidade. E no quadrado C tem 3 possibilidades, porque já que essa cor e essa aqui é a mesma, então A e D é a mesma cor, então eu só não posso usar essa cor que está aqui. Então eu tenho 3 possibilidades para aqui. E isso dá 4 vezes 3 vezes 1 vezes 3, 36. E se esse A e o quadrado D tiverem cores diferentes, então eu teria 4 possibilidades para A, eu teria 3 possibilidades para B, só que aí a cor D já não pode ser a mesma que está em B, e não pode ser a mesma que está em A, porque nós determinamos isso, já que separamos em duas situações. Então aqui só temos duas possibilidades. Sendo assim, C não poderá ser usado a cor que está em D e não poderá ser usado a cor que está em A. Então tem duas possibilidades. Portanto, ficamos com 4, 3, 2, 2. Isso dá 48. Como tem essa possibilidade ou essa, então vamos somar 36 mais 48, que dá 84 possibilidades, ok? Agora vamos então à parte do fatorial. O que seria o fatorial? O fatorial vai ser uma expressão, um símbolo que nós vamos estar usando para simplificarmos os cálculos que veremos nas próximas aulas, aplicando em permutação, em combinação e em arranjo. Então, vamos aí.
Durante uma viagem, 5 amigos decidiram tirar uma foto para guardar de recordação. Considerando que todos ficarão lado a lado, quantas fotografias diferentes podem ser tiradas, levando em conta apenas as posições ocupadas por eles? Então vamos imaginar que nós tivéssemos aqui 5 quadrados ou 5 pequenos retângulos como temos, e cada pessoa vai escolher o lugar que vai ficar para tirar a foto. Então a primeira pessoa, ao chegar aqui, ela teria quantas possibilidades? Ela teria 5 possibilidades. Aí ela foi escolher ficar nesse lugar, por exemplo. A próxima pessoa que vier escolher, ela só vai ter 4 possibilidades de escolha, já que um já está ocupado. Então 5, depois 4, a próxima vai ter 3 opções, a próxima 2 e a próxima 1. E quando nós formos usar o princípio fundamental da contagem, teremos 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que resulta em 120. Bom, esse cálculo aí que nós usamos esse cálculo que foi usado aí no número de fotografias, vejam que apareceu o produto 5, 4, 3, 2, 1. E esse vai ser um fator que vai ser, esse fato vai ser recorrente. Então, várias vezes, em permutação, combinação e arranjo, nós teremos esse produto aí, teremos que estar utilizando um produto de números naturais dele usando todos os seus antecessores. Então, 5 fatorial, 5, 4, 3, 2, 1, como está aqui. Então, 4 fatorial é um 4, 3, 2, 1. Então, sempre que estiver aparecendo esses produtos aqui de vários números, sempre considerando o seu antecessor até chegar no 1, e isso falando de números naturais, ao invés de você escrever 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10, 9, 8 e até o 1, você pode simplesmente botar o número 10 e indicar com esse sinal de exclamação, que nós aqui chamaremos de fatorial. Então, nós podemos ler fatorial de 5 ou 5 fatorial, fatorial de 4 ou 4 fatorial, 7 fatorial ou fatorial de 7. Então, o que significa o número, fazer o cálculo de um fatorial? Significa você multiplicar ele por todos os números anteriores a ele até chegar no 1. E isso, lembrando que estamos falando de números naturais. Olha só, o fatorial de um número natural n maior do que 1, então isso é definido a partir do 2, ele é indicado por n fatorial e definido como sendo o produto de n por todos os números naturais positivos que o antecedem. Se são números naturais, já são positivos, não precisava estar escrito isso aqui, né? Então, 8 fatorial, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok? Simplesmente fatorial é isso. O que é que vamos aprender agora? Nós vamos aprender algumas operações. E para isso, vamos definir que 0 fatorial é igual a 1 e 1 fatorial é igual a 1 também, tá bom? Então, use isso aqui. 1 fatorial é 1 e 0 fatorial é 1. Vai ter momento no assunto até que a gente pode demonstrar isso aí. Mas, por hora, a gente vai memorizar. 0 vai usar isso como se fosse uma premissa. Então, é uma regra, foram as regras estabelecidas do jogo. Então, é definição. 0 fatorial, você já sabe que dá 1. 1 fatorial dá 1. 2 fatorial, 2. Agora, do 3 em diante, aí você começa a fazer conta. Por exemplo, o 2 fatorial não precisa, porque 2 fatorial é 2 vezes 1. Mas 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, ou seja, 6. Aí 4 fatorial, 4, 3, 2, 1, ou seja, 4 vezes 6, que vai dar 24. 5 fatorial é 5, 4, 3, 2, 1, que dá 5 vezes 24, 120. 6 fatorial é 6, 5, 4, 3, 2, 1, ou seja, 6 vezes 120, que dá 720. 7 fatorial, que vai ser 5040. Até o 7 você vai acabar memorizando, porque são os que nós mais vamos estar utilizando, tá bom? Mas qualquer dúvida é só reduzir do número que ele deu até chegar no 1. Isso sempre lembrando que estamos falando de números naturais. Vamos então a alguns exemplos. Aí eu trouxe aqui umas questões do caderno de atividades. Então vamos nessa. Calcule o valor das seguintes expressões. Então olha só, 5 fatorial. Eu acabei de dizer que 5 fatorial é 120. Então 5 fatorial, que é 5, 4, 3, 2, 1, para você não ficar fazendo isso aqui. Aí por isso que é bom você, quando memoriza já alguns, pelo menos até o 7. Então 5 fatorial dá 120.
mais, aí quanto é 4 fatorial? 24. E quanto é 3 fatorial? 6. Então 120 mais 24 menos 6, 138. Beleza? Agora, e se tivermos divisões? Bom, 1 fatorial e 0 fatorial, a gente sabe que dá 1. Então, isso aqui pode ser simplificado. E quanto é 2 fatorial? 2. Agora, essas outras situações, sobretudo a letra C, e sobretudo, eu estou chamando a atenção aqui, falando em termos sobretudo, porque nós vamos usá-la bastante ou algo bem parecido quando estivermos falando de combinação e de arranjo e também de permutação. Então vai ser necessário fazermos uma simplificação. Aí alguém poderia pensar assim, ah, Alex, mas troque aí o 8 fatorial por 40.320, troque o 6 fatorial, troque o 12 fatorial por quanto dá, que eu não sei de cabeça quanto dá, o 10 fatorial, acho que dá 1 milhão e tanto. Então assim, você vai fazer às vezes com a calculadora, por exemplo, esse 50 fatorial, às vezes, a depender da calculadora que você esteja usando, ela vai dar até erro. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos aqui aprender a simplificar. Então, vamos fazer esse processo aqui. Olha só. Como aqui temos multiplicações, olha a diferença para a letra D e letra E, que tem adição e subtração. Então, aqui o processo é outro. Na multiplicação, você vai, por exemplo, você vai simplificar o 8 com o 6. Como que você vai fazer isso? Você vai reduzir o 8 até chegar no menor, que é 6. E vai pegar o 12, que é maior, e vai reduzir para simplificar com o 10. Então vamos fazer como se tivéssemos aqui duas frações, simplificando esse com esse e simplificando esse com esse. Então vamos nessa. Olha só. Então separando aqui só para poder chamar mais atenção. Aqui, errei. Deixa o 12 para cá. Então o 12 fica desse lado direito aqui, tá bom? Então, olha só, 8 fatorial. O que é o 8 fatorial? É 8 vezes 7 vezes 6, até o 1, não é? Mas se eu parar no 6, basta botar o símbolo do fatorial. Então, ó, 8 fatorial é 8 vezes 7 vezes 6, até chegar no 1. Se eu quero parar antes, antes eu indico com esse símbolo. O que é que esse símbolo está dizendo? Olha, isso aqui continua essa multiplicação até o número 1. Só que para eu não ter que escrever o 5, 4, 3, 2, 1, eu substituo tudo isso aqui que eu escreveria 5, 4, 3, 2, 1 por este símbolo. Então, este símbolo significa que aqui ainda vem os números 5, 4, 3, 2, 1. Então, eu fui e parei no 6 fatorial. E aqui embaixo eu tenho 6 fatorial. Mas multiplicar por 6 fatorial e dividir, eu posso fazer o quê? Eu posso simplificar, restando apenas o 8 e o 7, tá vendo? Agora esse aqui, 12, 11, 10. Deixa eu até apagar isso para ficar melhor a visão. Então, olha só, pegando aqui o 12, o 11 e o 10 e simplificando com o 10 de cima. Então, o que é 12 fatorial? 12, 11, 10. Por que eu parei em 10? Porque aqui tem o 10. Para ficar conveniente a simplificação. Então, esse com esse simplifica. O que é que sobra? 12 e 11. Tá vendo? Então, no denominador sobrou 12 e 11. No numerador sobrou 8 e 7. Aí agora você tem de novo duas opções. Você pode fazer 8 vezes 7 e 12 vezes 11 e depois simplificar. Ou, o que eu acho que é bem melhor, eu sugiro que você faça a simplificação primeiro para depois dividir. Então, mais uma vez eu vou apagar e mais uma vez eu vou riscar. O que é que você vai fazer aqui? Aqui já acabou o fatorial. Então, aqui você vai simplificar. Então, vamos simplificar o 8 com o 12. Dá para simplificar por quanto? Por 4. Então, olha só, 8 dividido por 4 dá 2. 12 dividido por 4 dá 3. O 7 e o 11 não podem ser simplificados porque são primos. Então, 2 vezes 7, 14. 3 vezes 11, 33. Ou seja, é um processo bem mais simples do que se você for calcular cada fatorial. E também é mais simples do que se você fosse fazer 8 vezes 7, 56, e 12 vezes 11, 132, para depois simplificar, tá bom? Mas agora me diga, e essa adição? Bom, quando temos aqui uma adição, nós devemos reduzir. Então, vamos pegar esse que é maior e vamos reduzir ao menor que tivermos aqui. No caso, temos 48 sendo o menor. Então, 50 vai ser 50, 49, 48. Assim, olha só. Então, troquei 50 por 50, 49, 48. O 48 está aqui e esse está aqui.
Se agora nós formos simplificar tudo por 48, lembre-se que quando nós simplificamos, no lugar do 48 fatorial vai ficar 1. Então, 1 vezes 50 vezes 49 continua o 50 vezes 49, só que esse número aqui eu simplifiquei, eu não posso eliminá-lo. A gente elimina, por exemplo, quando tem aqui, como teve o caso do 6 fatorial aqui, ó, porque ele fica aqui 1 mais 1, quando multiplicar ele é elemento neutro, mas aqui é mais, então aqui eu tenho que colocar mais 1, tá bom? Que é como se eu estivesse aqui colocando em evidência, então fique atento. Aí você vai fazer 50 vezes 49, dá 2.450, mais 1, 2.451. O processo é o mesmo aqui. Vamos pegar o menor, quem é o menor fatorial que tem aqui? 98. Então vamos reduzir todo mundo a 98, 100, 99, 98 para, repete o 98, repete o 98, reduz o 99. Aí, ó, todo lugar que tiver 98, cortou e bota 1. Lembre-se disso, então aqui você vai ter um aqui, um aqui. Aqui não precisa porque está na forma de multiplicação. Se quiser colocar, coloque. Mas quando multiplicar, vai continuar o 100 e o 99. Menos, aqui está o 1, aqui está o 1 e aqui está o 99. 99 mais 1 dá 100, 9.900 menos 1 dá 9.899. Então, a fração fica essa aqui, que não dá para ser simplificada, deixa desse jeito que está. Tudo bem? Mais uma questão de simplificação de novo, só que esse tipo de questão causa alguma angústia nos alunos, porque temos aqui letras. Vamos seguir o mesmo raciocínio aplicado quando foi na questão anterior, que só tínhamos números. Então você olha, quem é menor? Menor é K menos 4, porque aqui K ele está tirando 4, e aqui o K está tirando 3. Então esse que está menor, que está maior, está menor, aqui eu vou repetir. Então, desculpe, falei o contrário. Esse aqui está tirando menos é maior e esse é menor. Então, esse que é maior, esse que eu vou reduzir. Então, vai ficar K menos 3. Aí, quando eu tiro 1, fica K menos 4 e eu boto fatorial. Tá vendo? Olha só aqui. Então, K menos 3 e K menos 4, porque esse que era maior e esse que era o maior, eu reduzo até chegar no menor. Então, ficou K menos 4. Temos agora numerador em cima, denominador embaixo, simplificando, sobrando K menos 3. O raciocínio continua o mesmo aqui. Você olha, quem é menor, ele permanece. Então, menor agora é esse, que está tirando mais. Então, P menos 3. E P menos 1 fica maior. Então, eu vou reduzir esse. Vai ficar P menos 1 vezes P menos 2 vezes P menos 3. E aí, no P menos 3 fatorial, eu coloco o fatorial para simplificar. Lembre-se que quando simplifica aparece aqui o 1, então teremos 1 no numerador, eu sou obrigado a colocar porque não vai ter uma fração sem ninguém, sem número algum no numerador. Esse simplificou e P menos 1 vezes P menos 2, distribuindo, teremos P ao quadrado menos 3P mais 2. E essa é a expressão aí simplificada, tá bom? Desse lado aqui agora, faremos o mesmo raciocínio que aplicamos na letra D e na letra E da questão 18. Então, vamos olhar quem é o menor. Quem é o menor aqui é n menos 2. Então, vamos reduzir esse até chegarmos no n menos 2. Faremos o mesmo aqui. Portanto, temos n vezes n menos 1. Vá tirando de 1 em 1. N menos 1. Tire mais 1, fica com n menos 2. Chegou? Pode fatorial. Repete esse. E esse aqui fica n menos 1 vezes n menos 2 e eu boto fatorial no último. Então, corta, corta, corta. Coloco 1. Aqui tem alguém para multiplicar, não precisa. Esse é obrigação. Esse não precisa porque está aqui. Então, n vezes n menos 1 você vai distribuir e n menos 1 no denominador. Então, distribuindo, ficaremos com n ao quadrado menos n mais 1 dividido por n menos 1. Seguiremos aqui o mesmo raciocínio, observando que o menor é esse aqui, aí reduz esse, fica n mais 1, tira 1 fica só n, tira 1 fica n menos 1. Parou, bota fatorial, repete, n mais 1, n, tira mais 1 fica n menos 1, bota fatorial, menos, n, tirou 1 fica n menos 1. Simplificou tudo, ó.
Aqui só tinha ele, então boto 1, aqui não precisa, aqui não precisa, aqui não precisa. Ficamos com isso, distribui, ó, n ao quadrado mais n mais 1. Aqui n ao quadrado mais n menos n. Então, sobrou apenas n ao quadrado no denominador e no numerador n ao quadrado mais n mais 1. Ok? Então, essas foram as duas questões que eu selecionei para trazer para vocês como exemplo. Agora, vamos à mensagem e mente positiva. Medite, seja grato, use palavras construtivas, coma alimentos saudáveis, foco no presente, companhias positivas, seja prestativo a todos, descanse, ouça músicas que te animem, faça exercício. O sucesso é fruto de uma mente sã e positiva. Então, sempre pensamento positivo. Um grande abraço a todos e até a próxima aula, se assim Deus nos permitir. Muito obrigado pela atenção de todos. Tchau!